Ora, o ano passado a Fundação Amílcar Cabral entregou na Unesco os Escritos de Cabral. É um acervo extremamente importante que nos ajuda a perceber o pensamento de um dos ideólogos mais importantes das lutas de libertação em África. O arquiteto Pedro Jorge, que recentemente andou a vasculhar os seus arquivos, encontrou uma cassete extremamente importante para a história do movimento de libertação. Foi a última entrevista que Amílcar Cabral deu em vida. Esta cassete foi entregue à organização dos 50 anos do 25 de Abril. Quantas lutas, quantas sangrias, quantos conflitos, na verdade. Mas, por exemplo, quando a gente se lembra de que Dom João II, se não me engano, nas minhas lições de História de Portugal, na verdade, apunhalou o seu próprio primo, ou coisa que valha, por causa das cobiças do poder, etc., ninguém se admira do que acontece hoje em África. Extratos sonoros da última entrevista de Amílcar Cabral, até hoje encontrada. A entrevista foi gravada em 1971, em Londres, por Pedro Jorge, juntamente com Maria Brederode. O objetivo era publicá-la em duas revistas dinamizadas por portugueses no exílio. A Polémica, com sede em Genebra, na Suíça, e a Anticolonialismo, com sede em Londres. A Polémica era mais teórica e a Anticolonialista mais prática. Dava notícias sobre a guerra colonial e entrevistas e textos dos movimentos de libertação. A conversa durou pouco mais de 30 minutos. Aconteceu à margem do Trade Union Congress, um encontro de sindicatos em que Amílcar Cabral participou. Os jovens oposicionistas chegaram ao líder independentista através do The Committee Freedom in Mozambique, Angola e Guiné, uma espécie de embaixada dos movimentos de libertação em Londres. Nestes registros, Cabral fala do recuo das forças colonialistas perante a evolução militar do PAIGC, a denúncia do uso de bombas napalm, a nova política de sorriso e sangue nos principais centros urbanos. Um testamento político de Amílcar Cabral, registado numa cassete que o arquiteto Pedro Jorge resolveu entregar à comissão constituída por Portugal para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, data que marcou o fim da ditadura de Salazar e Marcelo Caetano e precipitou as independências das colónias. O que não é despiciando em termos de entrevista são várias colocações que ele tem em relação ao papel da cultura no desenvolvimento do povo e da guerra enquanto fator de cultura. Isso é um tema que ele desenvolve razoavelmente e que é extremamente interessante, não é? De ver como é que ele considera que a guerra é um fato cultural, uma emanação de uma necessidade cultural de afirmação de identidade do povo, não é? No seu aspecto mais extremo, que é a guerra, sim senhor, e ao mesmo tempo a guerra é um fator de cultura. A guerra depois traz toda uma espécie de, toda uma série de novas utilizações, novas interações do homem com a máquina, novas interações do homem com os sistemas eletrónicos das armas mais modernas, etc, etc. E isso em si é um fator de cultura também, não é? Portanto, há ali uma dualidade muitíssimo interessante que ele explora muito bem, isso por um lado. E por outro, uma situação em que ele, de certa maneira, ainda um pouco, é jocosamente, mas eu não sei até que ponto é que é jocosamente ou não é, em que ele abre a porta para que haja ali uma negociação com um outro Portugal que não podia ser o Marcelo Caetano já não podia ser o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano já estava demasiado metido na lógica, aperreado e metido na lógica da guerra e na lógica da manutenção das colónias, etc, etc, muito embora eventualmente, inicialmente até possam não ter estado tanto, mas depois foi metido, sem dúvida, pelas forças que o apertavam, não é? Mas o que é fato é que o Amílcar abre a possibilidade de se falar sobre essas situações, não é? E ele claramente, nesta entrevista, deixa essa marca que eu considero importante, porque era desviante em relação à ideologia dominante na altura.
A entrevista perdida de Amílcar Cabral, gravada em 1971 pelo arquiteto Pedro Jorge, um documento da história da luta de libertação, da independência da Guiné e Cabo Verde, e que nos mostra a forma como Cabral pensava a independência dos dois territórios. Como diz o nosso povo, Lala queima, caldo segundo que tem. Quer dizer que a grande planície pegou fogo e já não há nenhum sítio mais para o inimigo se esconder.